Queria, professor, aproveitar esse gancho e falar um pouquinho do transplante. Assim, Sim. inclusive, para a gente ter um pouquinho de informação técnica, das indicações do transplante quando o paciente tem um tumor de fígado. Porque é comum os pacientes procurarem, eu estou com colangiocarcinoma, será que eu posso transplantar? Exatamente. Eu estou com hepatocarcinoma, e aí? Quando que a gente... E quais são esses critérios? Se eu pudesse falar um pouquinho sobre isso. Você apontou uma coisa que está muito em alta agora, que é o termo chamado transplante oncology. A gente tem um grupo, participa de um grupo internacional que eles estão discutindo muito transplante oncology, que inclui o mais comum e mais prevalente, que é o carcinoma hepatocelular, ou seja, o carcinoma hepatocelular talvez foi o que carreou as doenças malignas do fígado, pâncreas e veia biliar para o transplante. E a indicação do transplante no carcinoma hepatocelular, quando o paciente tem um tumor de até 5 centímetros, ou quando ele tem 3 tumores, onde o maior não ultrapassa 3 centímetros. É chamado critério de Milão, critério de Mazzaferro. É comum de pensar assim, o paciente tem um montão de tumor no fígado, agora só transplante. Esse não entra para transplante porque ele está fora do critério, que a sobrevida vai ser muito curta se fizer o transplante desse paciente. Então, se tiver um tumor só, de até 5 centímetros é transplante, se tiver 3, onde o maior não ultrapassa 3 centímetros, ele também é transplante. Daí, começou a ser realizado tumor para metástase hepática de tumores neuroendócrinos, ou seja, é uma indicação bem interessante. Tem casos de pacientes que têm tumor neuroendócrino de corpo, cauda de pâncreas, por exemplo, ou cabeça do pâncreas. A gente tira o primário, manda o paciente para a oncologia clínica. Se o paciente está estável após 6 meses, 1 ano, a gente leva para o transplante hepático, é uma indicação excelente. Nos Estados Unidos e na Europa, começaram a fazer para colangiocarcinoma, com transplante cadavérico, inclusive. A Clínica Mayo foi o principal, o protocolo é o protocolo da Clínica Mayo. E no Canadá, o Gonzalo está fazendo transplante para colangiocarcinoma. A gente já participou de um transplante aqui para colangiocarcinoma no Rio de Janeiro, mas foi transplante intervivos. Ou seja, no Brasil ainda não está autorizado para fazer transplante cadavérico para colangiocarcinoma. O outro é a metástase hepática do câncer coloretal. A metástase hepática começou em 2004, 2005, mas não teve muita força. 8, 10 anos depois, o grupo da Noruega, o Poldag é amigo nosso, a gente já levou o Poldag lá em São Luís. Eles tinham muito fígado, a doação era muito grande, então sobrava fígado para eles. Eles começaram a incluir pacientes com metástase hepática para fazer transplante. Começaram a ter um critério, começou o critério chamado SECA1, SECA2 e agora o critério de Oslo, exatamente porque o grupo deles é da Noruega, onde se você entra no critério de Oslo, o paciente pode transplantar com resultados inclusive melhores do que carcinoma hepatocelular e melhor do que quimioterapia. No Brasil ainda não tem. No Rio de Janeiro, o Eduardo Fernandes já fez 5 casos de transplante para metástase hepática de câncer coloretal, só que transplante intervivos. Eu participei de 2 com ele, desses transplantes. A gente acabou publicando, está publicado esses 4, 5 casos, mostrando que esse faz parte do transplante oncologia. Então, para o paciente que tem câncer, é uma tendência hoje a se fazer. Um detalhe é que o paciente tem que ter doença exclusiva do fígado. Daí a necessidade de você fazer, pedir um PET-CT para saber se não tem doença extrahepática, que aí você vai contraindicar. Saber se ele fica com doença estável após quimioterapia. Então tem vários pontos que indicam o CEA baixo, por exemplo, no paciente com metástase hepática, para fazer o transplante hepático. Mas essa área é uma área que está em ascensão, já foi levado para a Câmara Técnica Nacional para ver se aprova. O problema do Brasil de não aprovar é mais porque a gente tem muito paciente na lista e a mortalidade na lista ainda está alta, ou seja, a gente está como se a gente não está conseguindo nem suportar as nossas demandas, vocês querem incluir mais colangiocarcinoma e mais metástase hepática, então parece que vai segurar um pouquinho, mas muito provavelmente em 2, 3 anos vai ser aprovado. Professor, eu estava em Porto, lá no Instituto Português de Oncologia, e eles apresentaram, em 2016, apresentaram exatamente alguns dados e não artigos sobre transplante hepático em paciente, obviamente, com metástase de câncer gástrico, só no local. Eu, obviamente, me manifestei e pedi algumas informações a mais, mas
eles não tinham, como eles não tinham o artigo e o N era muito baixo, era assim, 3 casos, ficou um pouco a desejar essa situação de informação e viés, assim. Então, a minha pergunta nesse caso, eu estava escutando falar, eu achei que é o amadurecimento mesmo, porque todos que você falou, né, são situações que, teoricamente, a gente vê que consegue ter um bom prognóstico na maior parte das vezes. Neuroendócrino em especial, porque responde muito bem à questão cirúrgica, né? A gente não tem muita discussão a respeito disso. Mas, assim, de maneira geral, 2 perguntas. Se existe lá aqui também, ou se você já viu indicação para câncer gástrico metastático? Uma. Outra, dos outros. Lógico que tem um N baixo, mas e o prognóstico e sobrevida? Como que você tem acompanhado isso? Como é que isso... A curva da sobrevida da metástase hepática do câncer coloretal no grupo da Noruega, que é o único talvez que já tem volume para começar a escrever e mostrar, comparar com outro, ele está superior em casos selecionados, aqueles casos que tem os 4 critérios, tá? Uma doença restrita ao fígado com PET, um CEA baixo, tal. Então, se ele está ali, ele consegue ter o resultado melhor do que o paciente com carcinoma parcelar. Então, a sobrevida em 1 ano, por exemplo, para o paciente com cirrose, que nos Estados Unidos é 90%, 95%, você consegue ter 80% de sobrevida para o paciente com metástase. Então, é um negócio, um dado bem interessante para ser apresentado e discutido. É óbvio que sempre você vai comparar com o padrão que é a quimioterapia e a ressecção, ou seja, o que você tem na mão é ressecção e quimioterapia, qual o resultado com a quimioterapia, mudando de primeira linha para segunda linha, por exemplo, e o que você tem naquele paciente que tem doença estável, tirar o fígado e botar outro fígado. É um detalhe que tem mostrado resultado e por isso que eles estão seguindo. O colangiocarcinoma, a mesma coisa. Há uma tendência no colangiocarcinoma, por exemplo, de fazer o transplante logo de imediato e não tentando a ressecção, porque até hoje tenta tirar o colangiocarcinoma, quando não consegue, prepara para o transplante. Então eu sugiro, porque ao invés da gente tentar tirar, não leva logo para transplante. Então essa discussão está na Clínica Maio e certamente vai ter progresso para mostrar para o mundo se é possível fazer ou não já de cara, ou seja, trocar a quimioterapia pela imunossupressão, que é a principal discussão que tem. No câncer gástrico, não vi casos nenhum descrito na literatura, mas certamente tem casos, situações pontuais em um local ou outro.